Você tem que chegar do outro lado. Fé é isso. É você não saber como vai chegar, mas você vai ter a certeza que vai chegar. Isso é fé. E muitas das vezes nós usamos uma fé que ela não funciona. E aí muitos entram em questionamento dizendo: será que a pessoa estava em pecado? Será que a pessoa não deu dízimo? Será que a pessoa não fez isso? Que não sei o que, e etc e tal. E muitas das vezes não é bem por aí. Muitas das vezes a fé que está te impulsionando a ser usada, ela está morta. Muitas das vezes você tem até uma vida com Deus, até é dizimista fiel, até tem uma boa vida no altar, mas todavia, entretanto, a sua fé está pequena ou não funciona. Vamos ver aqui na introdução. Estava meditando nessa triste experiência de, apesar de possuir fé em Jesus, olha só, em determinados momentos essa fé parece não funcionar. Vamos entender porque isso acontece através de um caso nas Escrituras e como vencer esses momentos. Parte 1. Por que não podemos? Ao pé do monte, assim como Moisés, que após ficar 40 dias no monte, na presença de Deus, ao voltar encontrou o povo em abundantes males, em pecado, em festas, em orgias, etc. O Senhor Jesus, ao descer do monte da transfiguração, Mateus 17, encontra seus discípulos debaixo das vaias dos adversários que o assistem serem derrotados. Marcos diz que toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. É possível que o rosto de Jesus ainda refletisse parcialmente a glória da transfiguração, como aconteceu com Moisés. Então, irmãos, olha só, imagina a decepção de Moisés. Moisés está 40 dias em consagração ao monte e falando com Deus face a face. Imagine você falando com Deus face a face. Deus deu testemunho de Moisés, irmãos. Deus falou para Moisés: olha, para sua família, para Arão, para Miriam, eu falo por meio de sinais, eu falo por meio de palavras, eu falo por meio de aparições, mas com Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face. Então ele está 40 dias no monte orando. Diz a história, irmãos, que foi tão glorioso esse fato que foi visto o pé de Deus pisando no Monte Sinai, o pé do Senhor pisando no Monte Sinai. A Bíblia diz que brotou uma pedra de safira ao quando Deus pisou no Sinai. E Deus falou com ele face a face. O rosto dele brilhava, mas brilhava tanto que ele teve que cobrir o rosto para que as pessoas não olhassem para ele como um Deus. Ele teve que cobrir o rosto. E quando ele desce no monte, o que acontece? O povo está em orgia, em farra, em gritaria, zombando de Deus, se rodeando por meio de imagens, de esculturas. Imagine como que ficou a fé daquele homem. Imagine como que a fé dele estava naquele momento. Aí Jesus é diferente. Quando Jesus agora desce também com o rosto brilhando, a multidão o venera, o sauda. Então há uma diferença aí de fé. Vai ter um momento na nossa vida que a nossa fé vai ser provada. Vai ter um momento que você vai passar o dia inteiro aqui em consagração, em jejum, em oração, em louvor, em vida com Deus. Mas quando você chegar lá na sua casa, a prova vai estar lá. Enfermos falarão em novas línguas, e falarão prodígios e milagres, sinais na terra e até debaixo da terra. Vocês serão as minhas testemunhas. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele que crer no meu nome receberá a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Em meu nome, vocês, não é o pastor. A nossa fé já começa a não funcionar aí. Não, mas eu vou ter que falar para o pastor lá, porque a oração dele é melhor que a minha. A nossa fé se torna pequena aí, quando nós depositamos a nossa fé em homens e não em Deus. Tudo bem que tem uma cobertura espiritual, sim. Tudo bem que tem homens de Deus acima de nós, é claro, isso é verdade. Tem pessoas que são mais conhecedoras do que eu, são mais homens de Deus do que eu. Mas você precisa pôr a sua fé em movimento. Muitas das vezes não vai ter um pastor aqui para você. Muitas das vezes não vai ter um missionário aqui para orar.
Muitas das vezes, 99% das vezes, não vai ter um missionário para atender o seu lar e para ir te socorrer. Você vai ter que agora fazer alguma coisa. Os discípulos estavam acostumados com a cobertura de Jesus. Irmãos, Jesus fazia tudo. Tudo. Eles estavam acostumados com a cobertura de Jesus. Eles andavam, aí fala, Jesus, tem uma mulher lá que está enferma. Eles falam, a fé dela é cruel, pode ser certeza. E era curado. Jesus, o povo estava com fome, aí Jesus multiplicava o peixe. Jesus, a pessoa morreu, aí Jesus estava morto. Jesus, aquela pessoa está leprosa, aí Jesus vai e curava a lepra. Jesus, aquela pessoa está doente, Jesus ia e curava. Jesus, o povo está precisando disso, aí Jesus ia e fazia. Mas agora, nesse texto, Jesus estava lá. E aí, o que eles iam fazer? Tinha que usar a fé. O que eles iam fazer? Quando um homem estava endemoniado com 6.000 demônios em seu corpo, endemoniado de Gadareno, Jesus não precisou nem fazer muito esforço. Jesus só chegou e aquele endemoniado já se curvou, dizendo, Jesus, me perdoa, não vem os atormentados da hora, por que o senhor veio agora e tal, etc. E ele pede misericórdia para Deus. Permita que nós vamos naqueles corpos e pule lá no mar. Aí Jesus faz isso, tá bom, pode ir, mas saia desse corpo. Então, irmãos, e agora os discípulos estão sozinhos com uma criança, um menino. Ele está doente, mas o texto está dizendo que também ele está endemoniado. Uma pessoa lunática nos dias de hoje, pessoal, é mais ou menos como uma pessoa que tem uma deficiência física e que tem problemas com autismo, com epilepsia, com problemas, enfim, crônicos, problemas no seu corpo, problemas na mente, etc. Aquela pessoa estava com um problema que a causa daquele problema não eram os seus pais, não era a sua família, mas era um demônio. Um demônio que estava provocando aqui. E os discípulos foram para expulsá-los, para querer fazer alguma coisa. Não, Jesus falou que em nome dele nós vamos fazer, então nós vamos fazer. Quando eles foram fazer, eles foram operar, o que aconteceu? Eles tiveram zero de resultado. Zero de resultado. Imagine se entrasse uma pessoa possessa aqui e você fosse expulsado e você ficasse dias, o dia inteiro tentando expulsar e não sair. Há uma conclusão que Jesus chega para esses discípulos. Diz alguns que eles foram envergonhados pela multidão. A multidão olhou para eles, o povo que estava ao redor dizendo, vocês não são servos de Jesus. Misericórdia. Vocês não tem nem risco de alguma coisa de Jesus, porque o que Jesus fez, vocês não fazem. Só que, irmãos, aí alguém vai falar, não, mas Jesus era Jesus. Jesus era o próprio Deus, mas Ele nos deu autoridade para fazer até coisas maiores do que Ele fez. Amém. Já parou para pensar, irmãos? O que Jesus fez não se compara do que eu e você devemos fazer. Mas então por que nós não fazemos? Por causa da nossa fé. Aí ele chega para os discípulos e pergunta para ele, Senhor, nós tomamos uma surra, nós somos envergonhados, nós não conseguimos expulsar, curar, fazer alguma coisa, nós tivemos zero de resultado. Por que, Jesus? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Alguém sabe a resposta de Jesus? Para eles? Homens de pouca fé. Está aí o segredo, irmãos, do que você não tem avanço, do que você não tem resultado. Não é porque você ora pouco, não é porque você ora muito, não é porque você lê muito, não é porque você lê pouco, não é porque você faz uma coisa, outra hora você faz outra, não, é porque você ainda não entendeu que a sua fé precisa ser curada, que a sua fé precisa ser levantada. Amém. Que a sua fé precisa ser ativada, irmãos. Vocês sabiam que até ímpios na Bíblia, ímpios expulsaram demônios? Porque usaram o nome de Jesus, porque tiveram fé em Jesus. E aí os próprios discípulos tomaram uma surra, apanharam, foram envergonhados. Por quê? Porque nem no nome de Jesus eles criam. Mas como é que eu ativo a minha fé? Como é que eu levanto a minha fé? Eu tenho duas conclusões para vocês. Primeiro, creia no Filho de Deus. Amém. Creia que Jesus é Deus. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que Jesus é o Cristo. E segundo, creia na sua ressurreição.
creia na sua morte, creia na sua ressurreição, creia que Ele é e em breve voltará para nos buscar. Só isso você vai ser suficiente para a sua fé dar uma levantada no upgrade. Você crê nisso? Amém. Mas muitas pessoas não creem, irmãos. Não crê nessa obra redentora. A nossa vida, a nossa fé, ela está centralizada em quem? Em Jesus. A nossa vida, se Jesus não tivesse morrido, ressuscitado, nós todos aqui estaríamos no inferno, praticamente hoje. Praticamente ninguém aqui estaria aqui hoje. A nossa fé, ela tem que estar centralizada em Jesus, e não no homem, e não na igreja, e não nas coisas dessa terra, mas está em Cristo Jesus. Porque tem pessoas, irmãos, que nascem na igreja, crescem na igreja, casam na igreja, se convertem na igreja, morrem na igreja, mas acorda com a sua alma no inferno, porque a sua vida estava na igreja e não em Cristo. Já parou para pensar que a nossa fé ela não funciona porque nós estamos tão centralizados no pão da campanha, no óleo da campanha, no isso, daquilo, e esquece que por trás de tudo isso, Jesus está no centro. Amém. Se a nossa fé não está em Cristo, a nossa fé se torna morta. Porque não sei o que e tal, e eu não tenho mais tempo que não sei o que. A mulher de Wesley tinha 19 filhos. Todos eles conheciam a Deus. Amém. Não, segura. Aí ela escreve na sua bibliografia: mas depois de eu fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu separo ainda 1 hora do meu dia para ter contato com Deus. Será que nós temos desculpa suficiente? Uma mulher com 19 filhos que cuidava da sua casa, era pastora e fazia as obras do Senhor, fazia tudo, e ainda assim diz: eu tenho que separar no meu dia apenas 1 hora, no mínimo, para ter contato com Deus, para que Deus use o meu esposo, para que Deus abençoe os meus filhos, para que Deus faça um avivamento aqui. 1 hora com 19 filhos. Lê lá a biografia dela, irmãos. Compra lá o livro Heróis da Fé, está lá a biografia dela. Aí nós temos desculpas assim: não, mas eu trabalho tanto, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho muitos afazeres, eu tenho isso, irmãos. Mas se você não tem tempo com Deus, Deus também não vai ter tempo com você. Misericórdia. E ele mesmo disse isso para os seus discípulos: olha só, se vocês não vierem a mim, o que vai acontecer? Quem clama, recebe. Quem pede, recebe. Quem pede, quem fala, ele responde. Quem abre a porta a Deus vai deixar ela e vai dar se usar. Mas quem não pede não recebe. Quem não ora não tem vida com Deus. Quem não tem no mínimo um particular com o Senhor, no mínimo pelo menos um dia na semana. Eu não estou dizendo nem 1 hora no dia, estou falando pelo menos um dia na semana. Você não guardar ele para o Senhor, só aí já mostra que nós temos uma vida tão pequena diante de Deus. Nós queremos o muito de Deus e fazemos o pouco. Essa é a verdade. Nós queremos o muito de Deus, queremos que Deus invade essa nação, queremos que Deus faça o mover, queremos que Deus abençoe o nosso casamento, nossa casa, nossa vida, que Deus nos usa, mas nós não temos um período do dia para orar. Um período. Aí queremos resposta de Deus? Isso é hipocrisia, irmão. É Deus olhando para aquela igreja de Laodiceia, dizendo para eles: vocês não são nem quentes e nem frios, vocês estão mornos, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós queremos muito de Deus e fazemos pouco para Ele. Vou fazer uma pergunta, e você não precisa responder. Quanto tempo você consegue parar para orar a Deus? Quantos minutos, não estou dizendo nem horas, você separa do seu dia para dobrar o seu joelho e falar com Deus? Qual é a intimidade que você tem com o Eterno? Porque olha só, Deus ele deixou muito bem claro: para salvar, Deus não faz acepção de pessoas, não. Deus salva judeus, gregos, Deus salva magos, Deus salva brancos, Deus salva negros, Deus salva de todas as etnias, povos, línguas e nações. Para salvar, Ele salva todos, mas para usar, Deus ele conta com os seus particulares. Exemplo claríssimo. De todos os discípulos, Deus chamou 12. E dos 12, Deus chamou 3 para ser particular dele. Tá todo mundo orando, ele chama Pedro, Tiago e João: vem para mais perto aqui, porque vocês, eu quero ter uma intimidade maior.
Deus falou para Moisés. Moisés, estavam todos discutindo para ver quem ia ser o dono de Israel, para ver quem ia ser o pastor, para quem ia ser o líder. Aí Arão falava: não, Moisés, não dá para ser você não pode ser o Senhor. Aí Miriam falava: não é verdade, Moisés, não dá para ser você. E aí, o que nós vamos fazer? Aí ele falou: vamos consultar a Deus. Aí sabe qual foi a resposta de Deus para eles? Arão, Miriam, vocês eu converso por meio de sinais. Moisés é diferente, eu converso face a face. Quem é que vocês querem estar na frente de vocês? Então olha só, algumas pessoas, irmãos, vão ficar aqui, vão viver aqui, pode até subir, mas não vai experimentar o sobrenatural de Deus aqui. Por quê? Porque não tem vida com Deus. Se nós não temos vida com Deus, se nós não orarmos e orarmos, nós não vamos ter resultado. Esse mesmo pregador aqui que foi citado, Charles Spurgeon, na sua bibliografia, diz que ele tinha muito sucesso naquilo que ele fazia. Ele orava e Deus abençoava. Ele pregava e as almas se convertiam. Ele foi um dos maiores avivalistas daquela época, irmãos. Um homem que foi muito usado por Deus. Aí chegaram para ele e perguntaram: pastor, por que o Senhor é tão usado por Deus? Como que o Senhor é tão abençoado? Aí ele diz: por que os cultos, as reuniões que acontecem na igreja, tem muita unção, tem muito derramamento de poder? Como que Deus usa vocês tremendamente e tal? Por quê? Aí ele diz: porque todos os dias os meus obreiros estão lá embaixo, na cama subterrânea, tem 300 obreiros, orando e intercedendo pelo culto o tempo todo, para que Deus venha realizar prodígios e milagres. Por quê? Oração, irmãos. Oração. Se você não orar, se você não buscar, se você não interceder, todo o conhecimento adquirido, ele não serve de nada. Não serve de nada. Amém? Amém. Então, em correr, muitas das vezes a nossa fé vai ser colocada em xeque. E você, nem mais ninguém, vai ter que fazer alguma coisa. Ou você vai levantar os olhos para os céus e crer no Filho de Deus, ou você vai olhar para o tamanho do problema e vai cair no meio do caminho, e vai ter fracasso, não vai ter resultado. Por quê? Porque a sua fé foi menor do que o problema. A sua fé foi insignificante diante de um problema que diante de Deus é como se fosse nada. Muitas das vezes nós temos que colocar na balança o tamanho do nosso problema com o tamanho do nosso Deus e ver qual que é maior. Muitas das vezes a nossa fé vai sim ter um monte na nossa vida, como tiveram no povo de Israel, quando eles foram derrubar e tomaram posse para a terra de Canaã. Estava uma muralha gigantesca. Imagine para eles, Deus falou: vai até a terra de Canaã, porque lá é uma terra boa que emana leite e mel. E quando eles estão indo para lá, tem uma montanha gigantesca na frente dele, uma muralha gigantesca e uma fortaleza que era intransponível, não tinha como passar. Aí o que eles iam fazer, irmãos? Ou eles iam voltar para trás e perder a promessa, ou eles tinham que fazer alguma coisa para passar para o outro lado, porque só tinha uma porta, era Jericó, ele tinha que passar por ela. Não tinha como dar a volta, não tinha como pular, ele tinha que fazer alguma coisa. O que eles fizeram? Eles buscaram o poder do alto. Senhor, tem uma muralha na nossa frente, o que nós vamos fazer? Deus falou: rodeia ela, porque depois vocês vão, o que eu vou fazer? Eu entregarei nas tuas mãos a cidade de Jericó. Por quê? Porque eles buscaram o poder do alto, eles buscaram solução do Senhor, eles buscaram o refúgio em Deus. E aí, para ter refúgio em Deus, precisamos ter contato com Ele. Se nós tivermos contato com Deus, como é que nós vamos buscar refúgio? Muitas das vezes, quando Jesus, o próprio Deus, irmãos, ele buscava o Senhor, ele orava ao Pai, para que o Pai viesse dar direcionamento para ele mesmo sendo o próprio Deus, ele orava. Então, irmãos, muitas das vezes, ou melhor, praticamente todos os dias da nossa vida, a nossa fé vai ser colocada em xeque. E qual que vai ser a sua decisão? Você vai parar no meio do caminho, vai voltar para trás, vai ser envergonhado ou vai fazer alguma coisa? Pense nisso, irmão. De repente, lá na sua casa, ou no seu bairro, nos seus vizinhos, ou na sua própria família, alguém pode cair endemoniado. E o que você vai fazer?
Qual vai ser a sua decisão? Você vai ligar para o missionário 4 horas da manhã? Eu duvido que alguém acorde com o celular despertando. Você vai ligar 3 horas da manhã para o pastor e falar: pastor, acorda, vem aqui me socorrer. Irmão, já aconteceu isso lá na minha igreja. Um demoniado caiu lá perto de casa. Aí uma das obreiras começou a me ligar desesperada, era umas 3h30 da manhã, irmão, não esquece. Aí foi ligando para um, para outro, daí eu perguntei, falei: por que você não foi? Não, porque isso aqui, você entendeu, irmãos? Vai ter hora que não vai ter um missionário, vai ter hora que não vai ter um pastor, não vai ter socorro. O que você vai ter que fazer? Ou você vai, ou você vai ser envergonhado. Mas se você for, pode ter certeza, Deus vai na frente. Use a autoridade que Deus te deu, irmãos, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, aconteça. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, irmãos, faça alguma coisa. Não fique aí sentado esperando algo do missionário, sendo que é para você fazer. Muitas das vezes, irmãos, vou repetir para mim finalizar aqui o último tópico. Pare de esperar muitos dos seus líderes sem você fazer pouco, sem você fazer nada. Os líderes, irmãos, eles já te deram autoridade, capacidade. Jesus te deu poder. Os líderes apenas vai te orientar, te direcionar. Vai sim orar por você, vai sim ter uma cobertura espiritual, vai ter um socorro, um abraço, vai ter sim ali um escritório disponível. Mas tem coisas que é para você fazer, não o missionário, não o pastor, não os seus líderes. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vocês precisam fazer alguma coisa. Vocês foram chamados para isso. Vocês foram habilitados para ir. Obreiro, a Bíblia diz, quando Deus falou para Timóteo, quando ele foi levantar ele para ser o pastor da igreja: olha, primeiro, seja um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que emana bem a palavra da verdade, e não se envergonhe. Ou seja, seja ousado, faça, sem olhar quem. Seja um obreiro que não dependa de cobertura, que não dependa de homens, apenas dependa de Deus, irmãos. Nem, então faça. Como eu lembro que quando eu era menor, minhas irmãs falavam para mim, quando eu não fazia alguma coisa em casa, elas olhavam para mim e falavam: para de ser uma videira inútil, para de ser um inútil, para de ser isso. Aí eu dava risada. Aí hoje eu lembrei disso há pouco tempo, quando eu estava orando, e eu falei: Senhor, que eu não seja uma videira inútil no seu reino. Muitas das vezes são isso, e ele falou isso: toda árvore que não dá fruta é cortada e lançada ao fogo. Por quê? Porque de nada presta. O que presta uma árvore frutífera, sendo que os frutos que dão nela não prestam? Serve de quê, irmãos? Para jogar fora. Imagine você ter uma árvore na sua casa, no seu quintal. Você ser uma pessoa, uma agricultora ou um agricultor, e você vai lá para colher frutos da árvore que você tem. E quando você chega lá, a árvore não tem fruto. E os frutos que tem lá não prestam, está podre. Para que serve aquela árvore? Para nada. Você entendeu, irmãos? Então nós não podemos ser essa árvore que não dá fruto. Nós temos que dar fruto, mas para dar fruto você precisa ter fé. Deixa eu finalizar aqui que já deu a verdade de que sempre que enfrentamos a derrota, devemos fazer com que os discípulos busquem ao Senhor, a fim de que Ele nos mostre onde falhamos e o que podemos fazer para aceitar as coisas. Temos que ter em mente que a palavra de Deus nunca falha. A falha sempre será da nossa. Para finalizar aqui, 5 minutos. Deus não falha, Deus não erra, quem erra somos nós. Então, nunca culpe a Deus, sendo que a culpa é sua. Quer um exemplo claríssimo nas Escrituras? Senhor, eu pequei porque o Senhor me deu aquela mulher. Mulher, por que você pecou? Foi a serpente, não fui eu não. E aí muitas das vezes somos nós: Senhor, não deu errado porque sabe o que é, né? Não, irmãos, a culpa é nossa, porque nós não temos vida com Deus. Nós queremos muito de Deus e fazemos pouco para Ele. Se você pregar aquele livro Heróis da Fé, leia ele, irmãos. Leia ele, é um livro curto, mas é um dos livros que eu já li umas 6 vezes praticamente. E vou ler mais uma vez, porque toda vez que eu leio ele, Heróis da Fé. Ele conta a história dos homens que gastaram a sua vida com Deus. Homens que gastavam dias e horas, e Deus fazia um avivamento sobrenatural. Nós queremos sim, quem não quer um avivamento aqui, irmãos? Quem não quer impactar essa cidade? Quem não quer impactar essa nação?
Quem não quer que a casa da bênção invada o mundo inteiro? Mas quanto tempo nós gastamos com Deus? Qual é o período que nós gastamos com Deus? Aí nós queremos culpar isso, aquilo. Não, a culpa é nossa, irmãos. Quando o avivamento vinha, ele mudava tudo que estava ao seu redor. Mudava a educação, mudava a economia, mudava a política, mudava tudo, porque a igreja tinha tomado território, a igreja tinha tomado posse. Tudo que está acontecendo, eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. A boa parte do que está acontecendo é culpa da igreja, porque a igreja não se prostrou ainda. A igreja não gasta a vida com Deus. Mas se nós aqui nos entendemos esse princípio da oração, esse poder do alto, essa dinamite que Deus nos deu, esse poder que quando explodir, irmãos, sai da frente, porque nós vamos tomar posse desse negócio. Amém. Beleza? Põe-se de pé.